pessoal, vamos lá para a nossa segunda parte dessa aula, segunda e última. A gente vai finalizar dos crimes sexuais, desculpa, do crime de estupro. Deixa eu pegar aqui para nós. Lá, quem está com o material aí em mãos, é o finalzinho ali que está falando das causas de aumento de pena. 2, gente, nós ainda visualizamos a causa de aumento se do estupro resulta gravidez. Tá lá no... Abrem aí o Código Penal de vocês, no artigo 234. No 234. Diz... Não, 234A. Diz assim: nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada da metade a 2/3 se do crime resulta gravidez. Então, se do estupro, claro que aqui a gente está falando do estupro conjunção carnal, né, na modalidade de conjunção carnal. Senão não dá para ter gravidez. Se resultar gravidez, tem essa causa de aumento da metade até 2/3. 4. De 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima a doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. 234b, os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Então, a gente tem mais essas duas causas de aumento de pena e a gente tem essa situação do segredo de justiça. O que eu quero pontuar para vocês? Se num determinado caso concreto, houver mais de uma causa de aumento de pena, o juiz vai aplicar uma delas e as outras, ou ele vai aplicar como qualificadora, se ela também for qualificadora. Não, ela não é qualificadora. Ele vai aplicar nas circunstâncias judiciais, certo? Vai considerar em desfavor do agente, mas lá nas circunstâncias judiciais, que é a primeira fase de aplicação da pena. Claro que a gente viu que aqui no 213, fechando no 213, é justiça comum, né? Não cabe de crime, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, porque as penas são altas, beleza? Segredo de justiça, conforme o 234b prevê, e é de ação penal pública incondicionada. Vamos lá, então, para o próximo crime. Se a gente estava no 213, 214, ele foi revogado. 215, violência sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou por outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. O que eu quero dizer para vocês quanto a esse delito, para não ficar repetindo as coisas contra a liberdade sexual? Eu quero apontar para você no que consiste esse delito, certo? Qual que é a diferença desse delito para o crime anterior? Aqui, gente, não tem a figura, aqui existe o constrangimento, existe a conjunção carnal, o outro ato libidinoso, mas aqui não existe o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Aqui é mediante fraude, entendeu? Existe o contato, o ato libidinoso ou conjunção, mas é mediante fraude, mediante meio ardil, enganoso. A pessoa não é constrangida mediante violência ou grave ameaça, mas sim mediante fraude. No que consistiria esse mediante fraude? Vou trazer aqui para vocês exemplos doutrinários, tá? Vamos lá. O 214, como eu falei para vocês, era o atentado violento ao pudor. Ele deixou de existir em 2009, mas a conduta não houve um abolitio crimes, ou seja, a conduta não deixou de ser considerada criminosa. O que houve é que a conduta ela foi para o 213, que aqui falava de atos libidinosos, então foi lá para o 213. Então é uma conduta que ainda é punida, mas agora é no 213. Não existe mais o atentado violento ao pudor. 215, que é o que a gente está falando, né? Eu vou falar para vocês o que seria aí
esse mediante fraude. Exemplos. Vamos lá, anotem aí. Por exemplo, deixa eu diminuir o zoom aqui só um minutinho. Coloquem assim. Exige aqui que o ato libidinoso ou comportamento sexual seja realizado mediante fraude e não mediante violência ou grave ameaça. Pois, se o fosse, estaríamos falando do crime de estupro, que é o 213, né? E o que seria aí esse exemplos? Notem aí alguns exemplos. Uma mulher que procura um curandeiro e com ele mantém conjunção carnal, porque ele diz que se ela ter conjunção carnal com ele, ele vai curá-la, por exemplo. Isso faz a gente lembrar do João de Deus, né? Lá a gente tem que tomar cuidado se houve estupro ou aqui o crime previsto no 215, violência sexual mediante fraude. Se houve violência ou grave ameaça, a gente está falando de estupro. Agora, se não, ó, a pessoa fez a conjunção carnal, praticou a conjunção carnal, o outro ato libidinoso, acreditando, por vontade própria, acreditando que aquilo traria cura, aí a gente está no mediante fraude, beleza? Outros exemplos de fraude aqui. Vamos lá. Outro exemplo de fraude, um falso médico se vale de suposta profissão para realizar exames íntimos nas vítimas. Então, ele finge de médico só para tocar ali a parte íntima das vítimas. Um rapaz se aproveita dos seus traços físicos para manter conjunção carnal com a namorada do irmão gêmeo, certo? Depois de ser por ela equivocadamente convidada a ir ao motel. Então, o irmão gêmeo, aproveitando-se dessa identidade com outro irmão, ele vai ter conjunção carnal com a namorada dele. Veja, a namorada, ela teve conjunção carnal espontaneamente, mas ela foi enganada, ela achou que se tratava do outro irmão, certo? Então, isso daqui que a gente fala isso seria uma violência sexual mediante fraude. O que eu também desejo falar para vocês aqui é do parágrafo 1º, que fala se ocorre essa violência mediante fraude com intuito de vantagem econômica, o parágrafo único, né? Deixa eu achar aqui para vocês. Parágrafo único 215, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Como que a gente consegue visualizar uma vantagem econômica aqui nesse crime? A doutrina traz o seguinte exemplo. Um homem valendo-se do fraude para manter condição carnal com mulher proveniente de família rica, visando engravidá-la para posteriormente com ela se casar. É estranho. Mas vamos lá, imagina então, mediante fraude, a mulher engana o sujeito a ter conjunção carnal com ela. Imagina então que ela diz que ela é curandeira. Ela é curandeira ou ela se faz de outra pessoa, né? Imagina que tá tudo escuro, ela se finge ser a namorada dele, vai ter conjunção carnal com ele com o intuito de engravidar para ter vantagem econômica. Daí aplica-se a multa, a pena de multa, que está previsto no parágrafo único. Então, isso é o que eu tenho a dizer para vocês, porque depois é tudo bem parecido, né? Sujeito ativo, sujeito passivo. Aqui, então, a distinção é que aqui, ao invés da grave ameaça, não existe a grave ameaça nem a violência. A pessoa, ela faz ela tem a relação sexual, o ato libidinoso consciente, porém, ela é enganada, certo? O sujeito age aí mediante fraude, mediante uma maneira ardil, né? Para ter relação carnal com a vítima, beleza? A pena também, gente, aqui é de 2 a 6 anos, tá? Então, pena mínima aí de 2 anos, não cabe suspensão condicional do processo, é incondicionado, não cabe GCRIM, aqui a gente também tá falando da justiça comum. Depois do 200 aí tá para vocês como aula 2, tá? Depois a gente tem o 215A. Esse 215A talvez não tenha em todos os VADs. Ele é
proveniente de 2018. Lembra quando teve um problema em São Paulo que um agente, um sujeito, ele ejaculou no ombro da menina, ele se masturbou ali dentro do ônibus, né? Dentro de São Paulo, dentro do ônibus público, ele se masturbou e ejaculou no ombro da menina. Na época, não, ele foi preso tal e queriam acusar ele de estupro, mas assim, não houve um ato libidinoso com ela, nem, enfim, não se adequava à conduta típica de estupro. E então ele foi acusado, ele foi solto e foi acusado de uma contravenção penal, certo? Uma contravenção penal, que é uma infração de menor potencial ofensivo, juizado especial criminal, cabe transação penal e todos os benefícios da lei dos juizados especiais. Então, o que o legislador, a jurisprudência, a doutrina, todos, né, a população em geral notou? Que havia uma lacuna da lei. Ora, uma conduta dessa não pode ser punida como estupro, não caracteriza o estupro, mas também não é uma via de... não pode ser considerada também uma contravenção penal pura e simplesmente, né? Porque fica... A pessoa, ela comete uma conduta grave e ela é punida por uma contravenção penal somente. Então, observou-se essa lacuna na lei. Então, o legislador veio e sancionou aí, né? Editou e posteriormente veio para o nosso Código Penal através da Lei 13.718 de 2018, o artigo 215-A, que é a importunação sexual, justamente para punir essa conduta. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então, é um crime subsidiário, por quê? Porque se caracterizou um estupro, beleza, mas não caracterizou um estupro ou algo mais grave, então vem para importunação sexual. Então, a partir daqui, a partir da edição dessa lei e alteração do Código Penal, né, que adicionou esse crime do 215-A, quem praticou aquela conduta, que a gente viu que houveram outras pessoas que praticaram essa conduta de ejacular no ônibus, né, em outra pessoa, enfim, já responderam aqui no Código Penal e não mais na Lei de Contravenções Penais, pelo 215-A. Então, aquele sujeito que pratica contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro é punido pelo crime de importunação sexual previsto no 215-A. Beleza? Entenderam esse delito? Então, tá bem. O 216 também não temos. Foi revogado pela Lei 2015 de 2009. Essa lei, ela alterou completamente aqui os crimes sexuais, tá? 2009, 19 não, 2009. 2018 teve essa alteraçãozinha aqui no 215-A, basicamente. E o 216-A vai vir falar do assédio sexual. Eu postei para vocês como aula 3. É o que eu tinha aqui, no fim acabei esquecendo de alterar o título. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único vetado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, tá? Aqui, claro que a gente está menor de 18 anos e maior de 14, porque se for menor de 14, a gente vai estar no crime mais grave, que é o crime de estupro de vulnerável, beleza? Vamos lá, então, vamos destrinchar esse crime aqui. Esse crime aqui, ele prevê o sujeito passivo e o sujeito ativo qualificado, tem uma caracterização especial, qual seja, essa questão de ascendência e descendência no exercício de emprego, cargo ou função, né? Então, aqui a gente não vislumbra, a gente vislumbra o constrangimento, a gente vislumbra aí o favorecimento ou a vantagem sexual, mas aqui a gente não vislumbra nem a violência, nem a ameaça e nem o fraude, certo? Aqui a gente vislumbra o quê? O sujeito ativo prevalecendo da sua ascendência em relação ao sujeito passivo, ele constrange o sujeito passivo a ter uma vantagem ou favorecimento sexual. É aquele tipo, o chefe
assedia a secretária, e ela, né, para não perder o emprego, acaba cedendo, ela é constrangida aí a ter uma relação sexual com o chefe, seria mais ou menos nesse sentido. Então, vamos estudar este delito, abrem lá, vou abrir aqui também, para a gente estudar junto. Lá, gente. Quanto ao núcleo do tipo, aqui também é constranger, no sentido de forçar, né, alguém a fazer alguma coisa, né? Aqui a gente não tem a figura da violência ou grave ameaça, anotem aí, já falei para vocês, e a gente também não tem a figura do fraude, tá? O nosso objeto jurídico aqui ainda é a liberdade sexual, a gente está nos crimes contra a liberdade sexual. O nosso objeto material, que também é a pessoa. Quem é constrangido? A pessoa, né? A vítima. Quanto ao sujeito passivo, é crime próprio. Também já falei, mas anotem aí, né? Crime próprio. Pois somente pode ser cometido por quem se encontre na posição de superior hierárquico da vítima. Ou tenha, no tocante a ela, ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Por que faz essa distinção? Porque quando fala em superior hierárquico, seria uma relação de direito público, da administração pública. E quando fala ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo, função, daí já se remete ao setor privado. Por isso que, para abranger todas essas figuras, o legislador optou por colocar tanto superior hierárquico quanto ascendência, carga em relação a cargo, emprego ou função, beleza? No exercício de cargo, emprego ou função. Sujeito passivo, consequentemente, é o inferior hierárquico ou descendente inerente ao exercício de cargo, emprego ou função. Professores e alunos. Eu lembro quando eu dei essa aula, ano passado, professores e alunos não caberia aqui, certo? A relação de professor e aluno não entraria aqui. Por quê? Porque o professor, ele não é pago diretamente pelo aluno, ele é pago pela instituição. O professor, ele é funcionário, ele tem uma descendência em relação, por exemplo, ao diretor da instituição, mas não em relação aos alunos, entendeu? E nem o aluno teria essa descendência ou essa inferioridade hierárquica em relação ao professor. Então, por faltar esse elemento, sujeito ativo e sujeito passivo, era entendido que não caberia aqui o crime de assédio sexual em relação a professores e alunos. Porém, para minha surpresa, uma semana após a minha aula, inclusive, mais ou menos, o STJ, aqui, em 9 de setembro de 2019, entendeu que pode sim caracterizar a relação professor-aluno, poderia caracterizar um crime de assédio sexual. Porque, para a sexta turma do STJ, a ascendência constante no tipo penal não poderia ser considerada apenas em relação empregatícia. Então, o professor tem uma ascendência em relação ao aluno, então ele poderia cometer o crime de assédio sexual, certo? Por quê? Porque ali a gente não estava falando só da relação empregatícia. Deixa eu até ler para vocês aqui, ó, como foi o voto. Ó. Ignorar a notória ascendência que o mestre exerce sobre os pupilos é equivocadamente desconsiderar a influência e mormente o poder exercido sobre os que admiram, obedece e não raro temem aquele que detém e repassa o conhecimento. O caso foi de um réu que em 2012 conversa com uma aluna adolescente, né? Sobre as aulas, ele teria que afirmado que precisava de 2 pontos para passar. Aí o professor foi, aproximou dela e tocou a barriga e os seios. Aí, em primeira instância,
ele foi condenado pelo 216A e no recurso o STJ, aí foi para o TJ, certo? Deu parcial provimento ao recurso dele para reduzir de um terço para um sexto a fração de aumento, né? Porque a vítima era maior de 14, porém menor de 18. No recurso STJ, o professor alegou que não foi comprovada a intenção de constrangimentos para obter vantagem em favorecimento sexual. Ele afirmou ainda que o assédio sexual não poderia ser considerado no caso. Aí o STJ entendeu que poderia sim ser considerado no caso, porque essa superioridade, essa ascendência não seria somente em relação à relação empregatícia, mas poderia caber sim na relação professor-aluno. Então, aí a gente tem essa novidade, gente, de setembro de 2019, bem recente mesmo. Se eu estivesse dando aula para vocês há um ano, eu estaria dizendo outra coisa aqui. Quanto aos líderes religiosos, também não existe aí essa relação de cargo, emprego, função, essa superioridade hierárquica. Então, até agora, entende-se que não existe, não cabe o crime de assédio sexual. Pode ser que mude, pode ser que venha aí uma decisão completamente contrária ao que eu estou te dizendo. Mas hoje, dia 28 de 5 de 2020, a relação líderes religiosos e seguidores não entra aqui nessa relação de ascendente com descendente ou superior hierárquico com inferior hierárquico, tá? Vamos lá. O elemento subjetivo dolo não pune a modalidade culposa. Consumação. Diferentemente do crime de estupro, o assédio sexual se consuma com o constrangimento, né, para o fim de favorecimento ou vantagem sexual, independente se vir acontecer essa vantagem sexual ou não. Então, veja bem, se lá no estupro a gente tinha que era crime material e se consumava com a prática do ato libidinoso ou da conjunção carnal, aqui no assédio sexual a gente tem que é um crime formal, tá? Ele se consuma com o constrangimento ocasionado à vítima no intuito de obter a vantagem ou favorecimento sexual, ainda que não se realize o ato desejado pelo ascendente ou superior hierárquico. Então, trata de crime formal se consuma com constrangimento, independente de vir ou não acontecer o favorecimento sexual. Se vier a acontecer, é exaurimento do crime, né? Lá na aplicação da pena, o juiz vai considerar que o crime foi exaurido e vai, entre a mínima e a máxima, ele vai sair da mínima, né? Vai aumentar um pouquinho a pena ali na primeira fase. Mas o crime se consumou independente do favorecimento ou não, da ocorrência, de fato, do favorecimento da vantagem sexual. Tentativa é possível, certo? Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. O gerente, eu mandei para vocês também. O gerente tem um banco encaminha a caixa da agência o e-mail prometendo avaliá-la negativamente se com ele não mantiver relações sexuais, mas por falhas no servidor a mensagem não chega à destinatária. Então, assim, existe sim, como é um crime formal e o mero constrangimento a gente já entende que houve a consumação, é mais difícil da gente imaginar uma tentativa, mas é possível num caso desse, por exemplo, né? Vamos lá. A ação penal é pública incondicionada, pois a gente já viu que os crimes sexuais são de ação penal pública incondicionada, justamente pela importância do objeto jurídico, né? Esse aqui, gente, esse crime aqui, a pena dele, ó, vamos voltar lá pro artigo, é de detenção de 1 a 2 anos. Então, se a pena mínima é de 1 ano, a gente pode falar em suspensão condicional do processo, certo? E se a pena máxima é de 2 anos, a gente pode falar do G-crime, tá? Então, se não houver uma causa de aumento de pena, a gente pode considerar aí ele do G-crime e suspensão condicional do processo. Isso o caput, tá? Se a gente for aplicar o parágrafo 2º, que é o aumento de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, a gente vai estar diante aí, a gente não vai mais aplicar nem o juizado especial criminal e nem a suspensão condicional do processo.
que mais a gente tem que falar? Classificação. Trata-se de crime simples, próprio, quanto o sujeito passivo e ativo, formal, forma livre, comissivo, podendo ser omissivo por omissão ou omissão imprópria, né? Plurissubsistente, unissubjetivo. Plurissubsistente, vários atos para caracterizar o delito, né? Constrangimento, enfim. E unissubjetivo, que uma única pessoa pode cometê-lo. Pode haver concurso de agente? Pode. De agentes? Pode, mas não é necessário, não é um concurso necessário. Beleza? Causa de aumento de pena. A pena aumenta-se até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Lembrando aqui, gente, que a gente está falando da vítima menor de 18 anos e maior de 14 anos. Porque se a vítima for menor de 14 anos, a gente vai estar falando do crime de estupro de vulnerável. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Então, a gente estudou aí o 213, 215, 215A e 216. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.